Olá, tudo bom? Sou Bruno Magalhães, sócio da agência Kindle. Estou aqui com meus sócios, Fábio Barreto e Bruno Chama. Esse aqui é mais um podcast aqui da nossa série Keep It Burning, Kindle 20 anos. Estamos aqui recebendo hoje a Patrícia Penteado, nossa parceira, cliente, sócia da Comatrix, empresa de consultoria. Bem-vinda, Patrícia. Obrigado pelo convite. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês, comemorando 20 anos de sucesso aí da gente. Muito bom, muito bom. Beleza. Eu queria abrir aqui o papo, Patrícia, com uma história a gente até falou sobre isso, mas me marcou muito, né? Uma palestra que eu fui, eu devia ter 20 e poucos anos, foi lá em São Paulo, algum evento que eu fui, um Prêmio Best, alguma coisa, tive uma palestra, e aí um cara que era sócio fundador de uma empresa de geradores, né? E ele falou que a melhor mudança que ele fez na história da empresa dele foi ele ter largado a gestão da empresa. Ele falou: eu sempre fui um cara visionário, um cara empreendedor, mas nunca fui um bom gestor. Quando a minha empresa começou a crescer e ganhar volume, né, de pessoas, equipe, eu falei, cara, se eu não terceirizar isso aqui, ou contratar um CEO para tocar isso aqui, eu vou ter problemas. Ele contratou um CEO, ele fez parte do board do conselho, e aí o negócio começou a crescer de forma organizada, estruturada. Eu falei, pô, que legal, né? Porque eu nunca tinha pensado sobre isso, porque deve ser um ato de desapego, né? Você que criou a empresa e construiu, né? Agora eu contrato uma pessoa de fora para tocar, mas faz todo sentido, né? Porque nem sempre o cara que cria o negócio é o melhor cara para tocar, né? Eu acho que aí que a Comatrix entra um pouco, né? Tocando essa gestão de empresas muitas vezes familiares, na segunda geração, né? Que às vezes não teve a capacidade e o mérito de construir o negócio, mas não tem profissionalismo para tocar, né? Fala um pouco aí sobre essa atuação da Comatrix. Bom, a gente realmente tá, né, como a gente tem quase 20 anos aí como a Kindle, somos sócios todos ex-executivos, já tivemos em cadeiras de execução, de C-level. E nós nascemos com a gente chama de gestão interina, né, onde a gente entra nas empresas familiares, né? Na verdade, o mundo é feito de empresas familiares, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares, para ajudar na gestão, né? O que é ajudar na gestão? Em que momento que a gente entra? A gente fala que para ter esse desprendimento, né, que essa pessoa contou, de um sócio fundador é mais difícil, né? Assim, são poucas pessoas que entendem que, pô, cheguei até aqui, mas eu não vou chegar até ali. Mas geralmente quando a gente entra nas empresas e a gente é chamado para fazer ajudar na gestão, isso mudou também um pouco ao longo desses 20 anos. Ela entra no momento em que ela quer crescer e que ela precisa de expandir e precisa de um olhar diferente. Às vezes, quando, né, ela está com dificuldades financeiras, ainda mais nesse país que as coisas mudam o tempo todo, que a gente tem juros altíssimos, então, né, é difícil, né? Tem problemas de capital de giro, endividamento. Vem a reforma tributária agora, né? Reforma tributária, que a gente não sabe exatamente como é que vem. Né? A gente tem questões de sucessão, né? Então, planejadas ou não planejadas, às vezes você tem finitude e precisa assumir, a pessoa não está preparada. Então, a gente sabe que são momentos de crise que faz as pessoas fazerem reflexão e chamar. E aí tem vários modelos, né? Lá atrás já chegamos a fazer, em alguns casos, a gente chega a colocar um CEO interino, onde a gente realmente tem todo o poder de decisão, mas também podemos fazer só a gestão comercial ou de operações, ou como só a gestão financeira, só como CFO, varia bastante. Então, a gente fala que a gente é o alfaiate, né? A gente monta a estrutura do jeito que a empresa está precisando. Vai customizando, né? Vai customizando e vai entendendo como funciona. E eu acho que a nossa diferença, né? Qual que é a nossa diferença entre a gestão interina de uma consultoria e um profissional de mercado, um executivo? O executivo, ele vem sozinho, a Comatrix vem numa equipe, né? Nós temos não só vários sócios dentro da consultoria, como a gente tem parceiros, né? Com agências de comunicação,
empresas de tecnologia, jurídicos, enfim, né? A gente tem um ecossistema em que a gente consegue aportar e trazer. E eu acho que a grande diferença é que nem todo executivo já passou por transformação, né? A gente, quando entra na empresa, a gente entra para mudar, a gente entra para transformar. E é um processo dolorido, né? O ser humano não está acostumado com mudança. Então, é um processo difícil que exige tem mudanças de forma de gestão, geralmente. Né, quando você vem uma transformação, você vem com uma agenda de mudança, de melhorar o processo, de melhorar a performance, de adequar treinamento, de melhorar o time. E aí, né, vem a comunicação, né? A gente precisa comunicar internamente, depois externamente essas mudanças todas, essa transformação. Então, é uma agenda de transformação e é uma agenda de longo prazo, né? Não é uma agenda de 6 meses. Geralmente, quando a gente entra nas empresas, nesses nossos históricos, a gente entra com contratos aí de 24 meses renováveis, né? Porque é um tempo para poder fazer. 20 anos depois, hoje a gente trabalha com outras formas de trabalho. A gente tem a consultoria clássica de processos, a gente tem uma vertical, mais de assessoria financeira, que é muito focado para assessoria financeira, né? Reformas tributárias, enfim, dificuldades hoje de juros que não descem, não tem perspectiva de descer tão cedo. Então a gente tem uma equipe focada, mas existe uma equipe multifuncional, né, para atender toda Vem no essa pacote, gestão. né? Vem no pacote os cabelos brancos. É uma equipe sênior, né, diferente da consultoria tradicional, onde a gente acaba tendo vários níveis, que é normal dentro da consultoria. Quando a gente fala de gestão e a gente vai falar de governança, a gente tem uns cabelos brancos aqui. Até porque a transformação, como você falou, a transformação acho que está no DNA do seu negócio, né? Você não vai entrar porque o desejo é manter tudo como está. Então não tem jeito, né? Você vai ter que comandar e pilotar uma mudança. Eu imagino que assim seja. Você falou que é dolorido às vezes, né? Mas eu imagino que isso seja realmente... Tem alguns pontos de atrito ao longo do processo, né? Porque nem todo mundo realmente lida bem, ainda que entenda que precisa de mudança, mas nem todo mundo lida bem com esses apontamentos, né? Não, a transformação é um processo, a gente fala que é um processo dolorido, porque a agenda de mudança, você tira as pessoas do seu lugar de conforto, né? Seja porque eu estou colocando um processo novo, porque você entrou com um novo líder, porque você precisa... você coloca novos indicadores. Apontar erros também. Letramento. Então, assim, você tem que aprender novos skills, né, hoje em dia. Sim. Então, né, você precisa fazer mais do que você faz hoje, você precisa aprender uma coisa nova. E a gente fala uma coisa que é muito nosso dentro da Comatrix, é que a gente também precisa, por outro lado, quando a gente entra nos processos de transformação, um cuidado que a gente tem, que a gente gosta de ter é assim. A empresa teve sucesso até aqui. Então, assim, tem coisas ali que precisam ser preservadas. O legado da empresa precisa ser preservado. Então, assim, não pode... A agenda de mudança não significa tá tudo errado, nós vamos mudar tudo. Então, o que precisa ser mudado e de que forma isso precisa ser mudado? Com muito cuidado. Não é o mudar por mudar, né? Porque às vezes, a gente fala que às vezes também as pessoas confundem sofisticação. Os processos ali não são sofisticados, eles são simples, mas são eficientes. É lógico que né, ainda mais agora, né, a gente, no momento que a IA está, assim, as coisas estão mais aceleradas, os processos de mudança vão se acelerar, né? Se a gente já se incomodava com os processos de mudança no passado, não tem como agora, com a IA, com o custo da IA, né? E a gente vai ganhar produtividade, as mudanças vão acelerar, mas a gente estava até conversando antes, né? Nós aqui... Não pode falar na semana lógica, né? Nós 4 aqui. E a gente já passou por tantas mudanças, né? O próprio celular, né? Era um tijolão na época que começou, a gente não... os dados não eram...
a gente não tinha informação tão rápida. Então, é uma geração que hoje está nas lideranças das empresas que nascemos analógicos e a gente mudou. E nós vamos passar por outra revolução, né? A gente passou, a nossa geração passou por um monte de transições, né? A gente veio muito analógico, nasceu analógico, né? A gente não tinha celular, né? A gente ligava para casa das pessoas. Aqui no Rio, encontrar com alguém na praia, naquele lugar, sem saber que não era com as pessoas você na só praia. que ligava por orelhão e passava fax. Você só ouviu essa história. Eu ouvi, me contaram. Eu vi no Google, Antigamente. Mas a nossa geração, né, de quase 50, a gente pegou um mundo analógico e várias transformações, né? Desde a chegada do CD, DVD, a internet de escada, aquele barulho. Antes da internet, o computador, né, o PC, né, depois a internet de escada, banda larga, e-commerce, né, e agora mais uma grande transformação. E como é que vocês estão hoje se aproveitando dessas ferramentas e plataformas de IA hoje no teu negócio? Enquanto a gente estava falando, tá aí, né? Eu acho que é um momento que vai acontecer, está acontecendo, né? As estatísticas dizem que 90% dos projetos de IA dão errado. É uma tecnologia hoje muito barata, muito potente. Se perguntar para as pessoas individualmente, todo mundo usa IA? Todo mundo usa IA, né? Todo mundo tem aqui, né? Num nível ou outro, todo mundo usa, todo mundo tem o seu motor ali de preferência. O problema é quando a gente entra isso dentro das empresas, né? Todo mundo quer falar de IA, todo CEO quer falar, todo CIO quer falar, todo gestor quer falar de IA, mas e os estudos mostram que quem realmente está fazendo ainda é difícil. O que tenho visto hoje dentro, e aí diz MIT, diz Stanford, não sou eu que falo. Existem casos de uso, então as empresas chegam lá e conseguem fazer, vamos testar, vamos fazer uma coisa aqui com IA, mas você não consegue, as empresas não têm conseguido, as organizações têm conseguido escalar IA. O que a gente entende como Comatrix? A IA está aí, ela vai mudar o mundo e ela precisa começar a mudar a gente. Então a gente tem que mudar os nossos processos internos, a gente tem trabalhando nisso. A gente tem que mudar nos processos dos nossos clientes e aí pensando numa IA maior, o que isso muda na cadeia de valor? Não é só tecnologia. O que a gente tem encontrado hoje, a gente tem já nos projetos, a gente tem parceiros tech, a gente tem encontrado grandes dificuldades na estrutura organizacional e na cabeça dos líderes, na cultura das organizações. Colocar IA significa que eu preciso permitir que as pessoas usem. E aí o que acontece? Como as empresas ainda não sabem exatamente como, todo mundo usa o que a gente chama de Shadow IT no seu celular escondidinho. Mas estão usando ali, de uma forma ou de outra, eles usam. Só que aí você acaba tendo o perigo de escapar dado, de ter problemas, de estar usando o público, não estar usando o privado. Mas eu preciso descentralizar. De que forma que eu consigo descentralizar sem perder o controle? Né? A gente tem certeza que governança de IA só com IA. Né? Então, ela é muito mais poderosa do que a gente, muito mais rápida. Não dá para fazer governança de IA analógica. Isso passa por uma mudança da organização, de cultura, de permitir erro, de testar, de letrar. De novo, as pessoas precisam se educar. Alguns vão adotar a IA no seu dia a dia como uma ferramenta de produtividade, deveriam, outros vão ficar para trás. Uma coisa que a gente fala muito é assim, imagina que o IA é o antigo Excel, né? Então eu tinha lá o Excel, o PowerPoint, e aí eu vou ter também a IA. Alguns sabem só digitar dado numerinho no Excel, outros lá fazem altas fórmulas, gráficos, né? Aí é a mesma coisa, tem um cara que vai fazer um promptzinho lá e outro vai ser, né, um avião ali. Mas a organização precisa permitir que essa IA se incorpore junto com o pacote Office, vamos dizer assim.
e aí faça a governança. E essa transformação é lenta, né? Outra coisa que a gente... e aí eu tenho muita convicção de que as novas organizações a gente terá os nós líderes, né? Nós seremos líderes de humano-agênticos. A minha equipe vai ser formada por pessoas e por agentes de IA. A gente está preparado para isso? Não. A gente sabe se preparar. Como se preparar para isso? A gente não sabe ainda. A gente vai ter que se descobrir de que forma que isso acontece. Mas, assim, e não acontece igual para todo mundo, né? Assim, eu acho que também tem que ter esse entendimento. E quem se preparar mais rápido vai sair na frente. Né? É que nem a adoção da internet que a gente teve lá atrás, a gente estava falando. Né? Os que saíram na frente têm essa vantagem competitiva. Vai ter o período de erro. Ele vai errar mais cedo, vai consertar mais cedo. Eu tenho um amigo que tem um escritório de advocacia, né? E aí ele perguntou para os advogados dele, quem vocês preferem? Um estagiário ou cada um ganhar uma IA? Todo mundo quis uma IA. Me dá uma IA aí. Enfim, mas acho que a gente tem usado muito a comunicação, Patrícia. O Chama é especialista em criação de audiovisual com IA. A gente fez aquele vídeo fala um pouco do vídeo aí do Winter no Rio, né? A gente, não sei se você chegou a ver, quando voltava de viagem de esqui, eu sempre ficava imaginando aqui, quando chegava no Rio de Janeiro, olhando para as montanhas, imaginando, pô, essa aqui, será que ela vai ser se nevasse aqui no Rio, seria uma boa estação de esqui? E o que as pessoas fariam no inverno se nevasse aqui e tal? E aí, quando sai uma tecnologia nova, eu quero testar. E aí tem que ter alguma coisa para testar. E aí no mesmo dia eu pensei as duas coisas. Eu falei, cara, vou fazer essa ideia, tentar fazer. Ficou sensacional, assim. A gente botou a pessoa descendo a Pedra da Gávea de snowboard, de esqui, surfando no arpoador com as foquinhas na pedra lá, e o cara entrando no mar. Enfim, tinha vários esportes. Aí tomando uma cervejinha na mureta da Urca, no Joby. O Joby até repostou depois o vídeo, tem mais 5 mil curtidas. E ficou igual, cinematográfico, impressionante, assim. E hoje, assim, a gente já começa até a ver um pouco de pessoas saturando dos vídeos de arte. Você olha, aquilo você olha ali, você não percebe. Então, eu acho que aí vem a grande diferença. Hoje é uma ferramenta. Agora, o valor das ideias, elas permanecem. Então... E se perceber, tudo bem também, porque o propósito do vídeo não foi disfarçar que não é IA. Acho que quando você tenta fazer algo para tentar disfarçar que e aí ninguém aguenta mais, né? Aquelas modelos com IA, enfim, você vê que aquela manipulação foi feita. Mas quando você faz um roteiro criativo, mesmo usando IA, as pessoas percebem, mas é criativo, eu acho que não tem problema, né? No seu negócio, você estava falando que você tem parceiros especialistas em tecnologia de IA, né? Isso. Aí você, porque isso a gente começou a investir também, né, em mão de obra. Então, quando eu vou contratar hoje, ou fazer um processo seletivo, a primeira coisa que eu pergunto é quais ferramentas que você usa e como você usa, né? Porque se a pessoa não está atualizada, não está utilizando, que antigamente a gente perguntava, né? Você usa o pacote Office? Né? Você usa Excel, PowerPoint? Né? Mas é isso. Como é que você usa IA hoje? Como é que você trabalha com IA? Né? Para entender que eu quero uma pessoa que entenda de comunicação, entenda, sei lá, da área dela, ser uma pessoa de mídia que entenda de mídia, mas que use a IA para poder otimizar os processos e aumentar a produtividade. Acho que é isso. O IA, o IA vai substituir, ele dá produtividade. Então, ele substitui as pessoas no momento que eu precisava de 10 pessoas e hoje eu tenho um agente ali que trabalha 24/7 e aí eu preciso de menos pessoas. Mas a criatividade, a decisão, a IA não pode tomar decisão, a IA não dá para ser criativa, mas ela é uma ferramenta de produtividade. Se você souber usar, você ganha tempo nas coisas corriqueiras. Eu uso muito no meu dia a dia. Eu estou no trânsito com o celular, né? Pego o celular, vou fazer, né? Tem áudio, ela transcreve tudo, transcreve reunião. Quem mais faz ata hoje em dia? Ata, né? Alguém transcreve, ele faz e ela aprende. Acho que a minha fascinação com a IA é que assim, é a forma como ela aprende. Assim, tenho lá o meu assistente pessoal da Comatrix, que está dentro de um dos motores. Sei lá, eu converso com ele tem 2 anos. Ele já sabe o que é Comatrix, ele já sabe o que sou eu, ele consegue, é meu alter ego ali, né? Às vezes você precisa falar, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Eu vou trocar aqui uma ideia.
Ele me ajuda nos relatórios, ele me ajuda a fazer uma transcrição, ele me ajuda a fazer uma ata. Assim, eu ganho produtividade. Eu, Patrícia, hoje, eu sou uma pessoa muito mais produtiva do que era 2, 3 anos atrás. E acho que isso ainda vai mudar muito, né? Pegar o que era aí há 6 meses atrás, as ferramentas que tinham, a forma com que ela era produtiva. Hoje é muito... Estamos engatinhando ainda, né? Estamos engatinhando. E a gente não sabe onde vai parar. Exatamente. Eu acho que a gente não sabe onde vai parar. Eu acho que a gente precisa só curtir e ir na onda e assim, com muita responsabilidade, né? Eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter muito letramento, assim, né? As pessoas têm que saber ali que aquilo é uma ferramenta de produtividade, que precisa tomar cuidado com os dados, que ela alucina, sim. Hoje os modelos estão muito melhores, mas que ela alucina. Que tem limite de token, né? Que a gente não pode gastar, né? Tem uma questão de sustentabilidade. Hoje a quantidade de data center, né? Que a gente vai precisar para poder fazer é muito pequena ainda o que a gente tem. Então, assim, acho que é uma jornada. E eu acho ver também como é que as profissões se transformam, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho de redação, por exemplo, o braçal hoje, o texto de guerrilha, a IA consegue substituir muito bem, não o publicitário, o criativo. E aí, por exemplo, os nossos atendimentos. Hoje a gente fala, cara, em vez de você brifar um redator, vai lá no Trello, imputa, brifa a ferramenta, a IA, interpreta o que ela está dando, julga se está bom ou não. Então, você começa a ter mudança, né? Tá diminuindo o redatão, mas está transformando aqui, outras vão surgindo. Eu acho que essa galera hoje, né, obviamente, tem profissões que estão diminuindo o escopo, mas coisas novas estão aparecendo. Eu acho que um bom profissional vai ser aquele que conseguir se adequar a esse momento, né? De perceber essas mudanças antes dos outros. Eu acho que sim, eu acho que está atrelado a isso também. Gosto muito do varejo, né? E do consumo. Eu acho que a forma da gente consumir também vai mudar. E eu acho que aí entra muita questão da comunicação, né? A gente falando, acho que, né, falando um pouco bastante com Matrix, né? Mas acho que falando um pouco da comunicação, que eu acho que é muito pertinente. A gente, quando faz o projeto de transformação, a gente precisa comunicar internamente, né? Para garantir que esse processo de mudança seja suave e que as pessoas sejam engajadas, enfim. Mas eu também preciso comunicar para fora, né? Assim, porque eu estou num momento de expansão, porque, né, a gente, como atriz, a gente se preocupa muito com o que a gente chama de top line, da receita. Então, assim, eu preciso crescer receita, eu preciso comunicar, eu preciso, geralmente, vender mais serviço, produto, seja lá o que for. Só que nesses 20 anos aí, né, das nossas jornadas aqui, a forma de consumo mudou, né? A gente usava mídias tradicionais offline, hoje a gente usa as mídias digitais. As pessoas, elas entram e saem de um canal, né? Quando a gente fala do omnichannel, né? Então, assim, a pessoa, ela entra, faz uma busca, hoje ela manda a IA procurar para ela, entra mais um motor de voo. Gente, eu quero uma passagem para Paris, entra lá na inteligência. Faz o roteiro para mim e tal. Por enquanto, ela está fazendo só o roteiro. Mas vai chegar uma hora que os agentes vão comprar. De verdade. Não, eles já buscam a melhor opção. Mas eles não compram. Mas eles vão comprar. Sim. E aí os sites estão fazendo para quem? A site vai ter que ser agêntico, porque hoje os sites, os e-commerces, eles estão com conteúdo. E aí, falando um pouco de conteúdo, né? Acho que aqui não só para aqui. Quando a gente está falando de conteúdo, hoje eu crio conteúdo e faço SEO para o humano comprar. Mas eu vou ter que fazer um conteúdo para o agente comprar. Cada vez mais proprietário, cada vez mais diferenciado. E eu acho que as empresas ainda não estão preparadas para fazer essa mudança de site. É verdade, nunca pensei nisso. Porque o comprador não vai ser mais humano, vai ser o agente. Vai ser o agente, né? Vai ser só assistente pessoal. Isso, né? Como que ele vai ranquear? Você vai comprar do Fábio, vai comprar do Sim, Fábio. mas a melhor opção de busca vai ser a IA. Sim. E quanto mais pasteurizado você deixar a comunicação, mais complicado vai ser para você se destacar nesse novo ranqueamento. Então, e o que é relevante? Porque hoje, quando ele faz a busca, você vai olhar a relevância. Mas quando é o agente, o que vai ser relevante para ele? O que é relevante para o seu agente é diferente do que é relevante para o agente dele. E como que os agentes... Então, assim,
Isso é 2050, é 2030, é 2027? Eu não sei, mas que os agentes vão comprar, os agentes vão comprar. Porque a gente tá falando, porque o exemplo passagem aérea, né, é meio que tudo igual. Você vai procurar o melhor preço, mas quando você vai falar de um ar-condicionado, por exemplo, né? Um tênis. Um tênis, exatamente. Né? Quais são as características? Sim. E o ranqueamento está ficando muito em cima, por tudo que eu já consumi dentro desse assunto, não é necessariamente o que você fala de si. Os agentes estão buscando o que falam de você para dar esse ranqueamento, para dar essa diferenciação. Então, assim, até nisso de conquistar reconhecimento, de você conseguir colocar a sua marca como de fato entendida e percebida como algo de qualidade diferenciada. Então, aí a gente volta para o conteúdo. É isso, exato. Aí o que passa a ser relevante? Exato. Conteúdo. Sim, sim. E aí o conteúdo, que a gente estava até conversando por um café, você perdeu o café. O que é conteúdo? Antigamente até feio falar, né? Mas antigamente a gente controlava o conteúdo. Hoje a gente não controla mais. Por quê? Porque o seu cliente posta na rede, o seu funcionário posta na rede, outros postam na rede, os haters postam na rede, as redes são diferentes. Então, você não tem mais controle de conteúdo. E para o agente, até para o próprio humano, tudo é conteúdo. Só que o humano tudo é enxerga um pedaço aqui e o agente enxerga aqui. Então, quando a gente roda dentro da nossa própria bolha, exatamente, ele roda ao todo. É isso. Então, quem são os contadores de conteúdo? O que é relevância? Então, alguns falam que a gente está, né, no content age, né? É a área do conteúdo, que vai ser cada vez mais relevante quando a gente começar aqui as interações de compra e venda digitais serão feitas agênticas. Lógico, tem sempre o ser humano por trás, ele vai validar, ele vai tomar decisão, mas a busca passa a ser uma busca agêntica. Não é uma agenda de SEO mais. Sim. Né? E cada vez mais focada, né? E cada vez menos Google de 1 milhão de páginas para você ainda ter que buscar. Mas assim, eu não vejo muitas empresas andando nesse sentido, sabe? Algumas lá fora, você vê, já são todas de NRF e tal, mas eu acho que ainda é muito incipiente. Mas mas vai acontecer, né? Exatamente. É um processo. É um processo já startado. Não tem volta. Não. Tem um dos meus primeiros chefes, Marcos Vetrache, Marcos. Eu entrei lá para trabalhar com ele, era estagiário, um cara super empreendedor, fez o Prêmio Best, fez aquela centro de ginástica, né, de academias, uma pegada mais natural chamada Nirvana, lembra do Espaço Nirvana? Mas o Marcos sempre foi um cara muito visionário, né? Então, ele deu uma entrevista no Sem Censura, se não me engano. Isso aí, 97, 98, né? A internet estava começando, o celular estava começando. E aí ele falou assim, olha, daqui a pouco as pessoas vão comprar um aparelho de televisão pelo celular. Cara, quando ele falou aquilo, a gente ficou chocado, né? Falei, cara, como assim? Né? Comprar pelo celular um aparelho de televisão, isso não vai chegar nunca, né? E hoje em dia é super natural. Então, eu acho que certamente o momento, né, tá próximo, né, dos agentes saírem. Eles são os decisores de compra, né, de tudo. Então, vamos ter que decisão, a gente não vai querer olhar, mas com certeza eles serão os grandes refinadores, os grandes searchers, são os melhores conselheiros. Você vai dar autonomia para ele. Eu quero uma pizza de calabresa, ele vai lá e vai comprar pizza para você, vai fazer tudo. Minha filha tirou férias e falou, mãe, eu preciso organizar um churrasco para 50 pessoas. Eu compro em casa para 4, filha. Entrei lá na Como é que você compra onde? Eu compro em 4 para minha casa. Ela falou, eu sou organizadora do churrasco. Quando for assim, me liga. Não precisa ir. Mas eu ia dessa vez. Eu cheguei para ele e falei, olha, o cardápio é esse, me ajuda aqui. Ele só fez o cardápio, daqui a pouco ele vai lá, vai entrar no site do mercado, vai fazer a cotação, vai comprar e vai chegar em casa. Eu tive experiência ruim agora com isso, tá? Passei uma semana na Bahia agora, aí eu falei para minha esposa, falei, Fernando, faz a lista das compras aí que eu tenho que mandar para a mulher do mercadinho lá que vai entregar na casa. Aí ela fez no GPT a lista das compras, né? O cara
sei lá, 20 caixas de leite. A gente tomou 2. Ele alucina, precisa Pô, tomar já azeitona pra cuidado. caramba. Cerveja acabou, eu falei, pô, não dá. Na próxima eu faço. Tá pagando a versão 1 do GPT, paga Era o pouco. assistente dela, tinha que ter feito com o seu assistente. Ele ia usar a vir versão calibrado diferente. Aí entra a IA, que é a inteligência ancestral. Ah. Muito conhecimento. Mas é engraçado, né? Você estava falando isso de a gente está fazendo um apontamento para o futuro e eu esqueci de fazer aquela pergunta que eu falei. Se prepara que eu vou perguntar. Onde você estava, o que você estava fazendo 20 anos atrás? Já que a gente está dando esse start de 20 anos de história. 20 anos atrás foi um momento muito gostoso da vida. Tinha nascido minha segunda filha. Tenho um menino de 21, um menino, se ele falar que eu vou chamar ele de menino, um menino de 21, uma menina de 20. Eu estava de licença maternidade, até, na verdade, eu acabei fazendo uma transição nessa época, então eu fiquei quase 8 meses em casa com as crianças, porque eu tinha uma recém-nascida e um menino de 1 ano. Nossa, que loucura. Mas 2 bons projetos da minha vida, os melhores projetos da minha vida. Então, eu estava num momento bastante gostoso, assim, difícil, né, conciliar criança, trabalho, eu sempre viajei muito. E você parou de trabalhar nessa época? Eu fiquei um tempo em casa. As crianças eram muito pequenas, né, então acabei saindo de onde eu estava e aí eu fiquei quase 8 meses em casa. E aí voltei a trabalhar. Na época eu era executiva ainda, né? Antes de eu estar na consultoria, como eu falei, né? Todos somos executivos. Eu estava ainda como executiva. E aí quando as crianças tinham 16 anos na Comatrix, as crianças tinham 4 e 5 anos, aí eu voltei a ser consultora, até porque com a consultoria eu conseguia ter um pouco mais, eu achava, né? Que tinha um pouco mais controle de tempo. Viajava menos, que também não foi verdade, mas enfim, eu larguei a carreira executiva e me juntei à Comatrix. Um dos sócios fundadores já tinha sido um líder meu enquanto executiva, e aí a gente voltou a trabalhar junto. Mas muita coisa mudou, né, nesses 20 anos, né, assim, você olha para trás e fala, né, parece que foi ontem também, né, fala, nossa, né, era tão pequenininho, nasceram ontem, e aí você olha para trás, pô, quanta coisa aconteceu, profissionalmente, pessoalmente, né, assim, o tempo passa muito depressa, assim, eu acho que é uma outra coisa, assim, que eu acho que, né, eu acho que talvez é por isso que eu acho que é quando eu falo da IA com tanta paixão, porque eu acho que a IA me devolveu uma das coisas para mim mais preciosas, que é o tempo. Eu consigo hoje ter mais tempo para fazer coisas com mais qualidade, mais tempo para mim, mais tempo para minha família, mais tempo para o meu trabalho, mais, sabe, assim, eu acho que ela acabou me devolvendo algo que para mim que sempre foi muito precioso, né? Que eu abri mão da carreira executiva lá atrás por conta disso. E eu acho que 20 anos depois a IA me devolve isso de novo, sabe? Sim, legal. É bom que você diz isso ficando produtiva, mais produtiva, mas com bom senso. Para você não ficar também mais produtiva enlouquecidamente, porque aí você vai preencher todo o restante do seu espaço com novas produtividades. Patrícia, tem uma curiosidade aqui que surgiu agora no meio do papo. Nesses 20 anos, a Kindle, ela sempre foi, assim, a prospecção veio muito de forma natural, né? As coisas, clientes satisfeitos indicavam, amigos, networking, enfim, pessoas que entravam em contato, conheciam a marca, né? E hoje a gente percebe uma diminuição no volume. Assim, eles são menos leads até maiores e mais assertivos até, mas assim, uma diminuição. E eu converso no mercado, é uma coisa que vem acontecendo no mercado de uma forma geral. Numa consultoria que atende a grande marca, como é que é a prospecção sua? Como é que funciona? É só o boca a boca de pessoas indicando? Como é que funciona? Empresas grandes? Assim, eu acho que, de novo, a gente tem as duas vertentes, né? Quando eu falo é sempre muito relacionamento, né? Assim, eu falo que quem indica por uma boa experiência. A gente que vende serviço, né? Você tem ainda mais produtivizável, né? Que você consegue ver as campanhas, mas ainda tem muito do serviço.
é o relacionamento, é a conexão, é a entrega, é a recomendação. Isso é o que funciona de verdade. O que eu acho que hoje é um pouco diferente do passado é que, de novo, hoje muitas pessoas geram conteúdo. Então, você acaba tendo... as pessoas falam de você de várias formas, né? Eu acho que, assim, as pessoas, os profissionais conseguem ter acesso às redes, a gente tem acesso a comunidades. Eu acho que hoje a gente tem mais fontes de leads, mas também a competição está muito maior. Sim. Então, eu acho que a gente tem mais lugar para se expor, mas todo mundo está se expondo ao mesmo tempo. E aí, quando você fala, aí acaba diminuindo o funil, porque você tem muita gente, é muito conteúdo onde as pessoas têm foco, né? Sim, e aí eu acho que tem duas coisas, né, que a gente falou que eu acho que continuam sendo muito importantes. Essa questão da geração de conteúdo, né, de você se mostrar relevante, seja para um parceiro, seja para um cliente, enfim, né, para um prospect, poder se destacar, né, eu acho que é bastante significativo. E eu acho que uma coisa que a gente vem perdendo ao longo do tempo, até com essa questão toda da tecnologia, que é a conexão, né? Acho que a pandemia fez um estrago com a gente quando todo mundo né? Até os podcasts, né, vieram nessa época, né? A gente se tornou muito digital, muito online, porque era o que a gente tinha e foi a forma da gente se conectar, que dentro das próprias, né, das comunidades e das próprias empresas, né? A gente começou a trabalho online, né? O trabalho depois presencial, híbrido e tal, e é o conforto do trabalho online. Só que até você falou, vamos fazer o podcast online? Eu falei, não, eu quero estar lá com vocês, eu quero fazer presencial. Porque as conexões são verdadeiras, são as verdadeiras conexões que fazem as coisas andarem, né? Assim, se eu te recomendar alguém, mas não estou no olho, não é a mesma coisa. E eu acho que, né, a gente perdeu um pouco dessa conexão real. Então, eu acho que a gente tem muito conteúdo, e aí é difícil você, né? Para ser relevante, tem que ser algo de profundidade e tal. E aí, ao mesmo tempo que você tem menos conexões verdadeiras e tão próximas. Então, assim, eu só vou indicar alguém que realmente é bacana. As conexões, acho que se perderam um pouco do pós-pandemia. Se enfraqueceram. Eu acho que isso, o home office trouxe muita coisa positiva, né? Principalmente em relação a custo. Sim. Né? A gente tinha uma sala enorme aqui no downtown e era um custo grande para a gente. Esse custo acabava refletindo no nosso propósito comercial, porque tem que né, embutir. Então, você consegue ficar mais competitivo. As pessoas que trabalham com você perdem menos tempo de deslocamento, têm uma qualidade de vida melhor, né? Tudo isso mas tem um lado que é muito ruim, que são as relações, né? As relações nossas, né, com o nosso time hoje, elas são muito enfraquecidas, né? Porque aquele cara que você ia tomar um chopp depois do trabalho, né? E a gente sempre teve muito esse perfil de pegar a galera, dava uma quinta-feira, eu ligava para a Brahma, vem 2 barris. O pessoal estava trabalhando, de ligar, pronto, acabou, vamos chopp. Sabe, essas coisas que a gente fazia, tinha Carnaquindle, tinha churrasquinho pra caramba, hoje churrasquinho ainda tem. Mas as relações são mais frágeis, né? Você não tem um vínculo emocional de amizade com o seu time. Exato. Porque quando você está ali junto, né, não é só uma troca profissional. Né? Você brigou com a sua esposa e você está chateado, ou o time perdeu e você vai zoar ali. É diferente, né? Você cria laços de uma maneira diferente. E isso ajuda no profissional, ajuda na relação que a gente tem ali. De um ajudar mais do que precisa, de um se entregar mais do que ele acha que deve se entregar. Então, isso, de fato, eu passei pela Kindle 15 anos atrás, né, quando eu tive a minha primeira experiência com os Brunos e com o time naquele período, e era exatamente isso, assim, era um espírito de corpo
que hoje é muito mais difícil no home office, né? Você tinha um grupo que se auto-intitulava inflamável, porque era isso mesmo, assim, era uma galera que, cara, dava 7 horas, mas o pessoal não necessariamente tinha vontade de ir embora, porque queria esticar por causa de um trabalho, por causa de uma brincadeira, por causa de uma conversa. Esticava para um chopp, e o chopp virava um papo de conversa pessoal e de trabalho também. E isso você perde, não tem jeito. Sempre foi muito nosso isso, né? Essa questão, a gente nunca fez Muito, isso forçado, né? De, muito. pô, vamos chamar a galera para almoçar, para tomar chopp. Não, era não, muito, gostava, a gente muito natural. Fazia, né? Muito natural. Como é que hoje vocês estão 100% home office, tá aí, vocês estão híbridos, como é que... A gente fica no cliente, né? Então, assim, a maior parte do tempo a gente está nos clientes, vivendo no escritório dos clientes. Mas aí a gente tenta criar os rituais presenciais para a gente se encontrar, né? Então, a gente tem, pelo menos, um encontro semestral, mas a gente põe todo mundo junto, né? Somos quase 30, então a gente põe todo mundo junto na sala para discutir. A gente faz algumas reuniões online, tem reuniões menores, então, por exemplo, assim, hoje eu estou, né, aqui aproveitando, eu tenho uma reunião presencial com todos os sócios uma vez por mês, além das outras que a gente tem, tal, online, porque, de novo, a gente precisa criar essas relações, né? E aí eu sinto muito quando eu vou para os clientes, quando ainda tem... eu acho que, de novo, né? A gente com o home office, ele traz uma qualidade de vida que é importante hoje, né? Sim. A NR1 está aí para dizer isso, que é importante. Mas a gente, do outro lado, a gente precisa ter a equipe toda unida, principalmente quando eu estou falando de transformação organizacional, que eu preciso mudar a cultura, e não se muda a cultura sem conexão. Eu falo que a melhor reunião é a reunião do cafezinho, né? Porque assim, às vezes você está aqui, não sei o quê, encontra o cara no café, você vai, uma pergunta, resolve. Mano, eu tenho que escrever um e-mail, chamar ele no Teams, para poder... Passou, cara. Você não vai escrever e-mail, você não vai chamar ele no Teams, né? E aquelas coisas, aquela agilidade do dia a dia, aquele frisson, vai se perdendo, se enfraquece. E a cultura se enfraquece com isso. Então, a gente, principalmente quando a gente está dentro do cliente, que a gente está nos ambientes de transformação, seja através da consultoria, da assessoria ou da gestão interina, é importante essa conexão, né? E as pessoas ainda... O mundo está mudando, né? Está todo mundo voltando ao presencial. De fato, algumas estão voltando 100% já presencial. Mas ainda tem resistência porque, né, assim... não ter que pegar, né? Ainda mais eu que sou paulista, 2, 3 horas de trânsito no dia. Verdade. Para quem valoriza tempo, faz diferença. Apesar que o carro é um ótimo escritório, né? Você vai fazendo reunião, você vai conversando com... A gente já fez muitas, né? Eu com você. Toda hora. Vamos chegar para... Eu tô no Uber. Mas, pô, depois eu te ligo. Não, liga agora. Agora é a hora. É o papo do café no Uber. É o papo do café no Uber, né? Não, mas uma coisa que eu sinto muita falta dentro da minha área, especificamente de criação, é a troca com quem está começando. Assim, sabe, você hoje conseguir moldar um profissional começando à distância é muito difícil. Porque primeiro, você não tem o vínculo, você não tem ainda aquela admiração que o profissional que está começando vai criar por você, porque vai ver você resolvendo um problema, vai estar ali do lado, vai ver como é que você pensa, como é que você faz, como é que você executa. Isso ficou muito difícil. Então, hoje tem uma geração mais nova que também já chega achando que sabe tudo, porque tem acesso a muita informação. Cuidado. E não troca. Cuidado. Olha o cancelamento. E não tem essa troca. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu sinto muita falta, porque eu, por exemplo, obviamente, sendo de outra geração, passei por isso, assim, tive muito essa experiência da troca, de ver o outro fazendo, de acompanhar junto, de errar ali, ser corrigido e saber que faz parte. Isso eu sinto muita falta do presencial no formato que a gente se habitua, né? Assim, antes de pandemia. Mas também, por outro lado, vejo vantagens, né? Então, hoje eu consigo trabalhar com uma pessoa que mora em Minas,
com uma menina que mora no Sul, que eu não poderia trabalhar antes, né? Que seria assim, era incabível. Você botava uma vaga Rio de Janeiro, acabou. Você já encerrou ali para quem é que você está buscando. Isso também abriu. Então, é complicado, né? Nada é tão simples de você determinar. Acho que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Ter pesos e contrapesos. Sim, A gente, sim. quando você falou, a beleza do online é que você consegue ter uma diversidade, porque a gente está falando de criação, de etária, de regionalidades e tal, que se você está, né, no Rio, precisa ser alguém do Rio, mas em fato de conexão e de cultura se perde Sim, muito. perde. Se Não tem jeito. A Comatrix chega a opinar nisso? A gente- Entra nesse mérito? A gente entra no mérito do online. De novo, quando a gente está no processo de transformação, o presencial, até porque geralmente, né, você tem mudanças para fazer, você tem que juntar a equipe, tem gente entrando, gente saindo. Nos processos de transformação, quanto mais presencial, mais rápido e melhor fica, de novo, porque é uma questão de mudança organizacional, mudança de cultura. Então, assim, o online não ajuda. Não ajuda. É confortável para quem está, mas no final das contas, para a empresa, não compensa. É o eficiente e eficaz, né? Ainda mais no momento, né, dos clientes. Sim. Uma coisa que eu admiro, né, no negócio de vocês é o estômago que vocês precisam. Por quê? Vocês pegam um cliente naquela fase que ele está na UTI, né? Sei lá, o técnico de futebol que vai pegar o time que está no rebaixamento, né? Assim, vai cair para a segunda divisão, aí chama, né? Aí você, preciso chamar alguém para me ajudar aqui a sair dessa. Como é que é isso, assim, Patrícia? Porque assim, você não pega o cara quando está numa fase boa, né? Ele está geralmente as empresas quando você entra. Geralmente eles estão com alguma dor, né? Infelizmente, ninguém chama só quando tá resfriado, né? Aí só aquele cara da palestra que ele falou. Só aquele lá. Se chamasse quando estava resfriado era mais fácil. Geralmente, até porque quando a gente está falando muito da gestão interina na assessoria financeira, é algo que já está ali muito latente. Então, vou falar crise, mas a gente chega ali com uma necessidade de mudança mais visível e mais forte. E aí, volto no começo da nossa conversa, né? E por que chamam a gente e não chama executivo de mercado? Porque são pessoas com skills diferentes, né? Assim, quem está na gestão interina, em processo de transformação, gosta desse frisson, gosta de viver a mudança, né? Tá acostumado a viver, precisa daquela adrenalina. Eu sou uma pessoa que eu preciso da adrenalina da mudança. Perfil mesmo. É perfil. Eu tenho a vida inteira trabalhei dessa forma, mesmo enquanto executiva. Os projetos que eu entrei como executiva eram projetos de transformação, de mudança, de expansão, enfim. Então, assim, eu acho que é muito do perfil mesmo de cada um e tá tudo bem. Tem certos lugares, eu não vou falar aqui, porque senão a gente é tudo cancelado. Hoje em dia não pode falar muitas coisas, mas, assim, tem certos setores e certas profissões e lugares que falam, não, jamais, isso aqui não jamais me encaixaria, entendeu? Porque é perfil mesmo da pessoa, né? Mas, então, perfeito. Agora, o mundo ideal seria que vocês entrassem no processo em um momento, de repente, anterior. Até como o Chama falou aqui, cada palestra que eu vi do cara, né? Ele teve a consciência, pelo menos ele falou isso na palestra, ele teve a consciência de entender que o momento de passar a gestão do negócio que ele construiu tinha chegado, aparentemente, antes de entrar em crise ou queda em vendas, qualquer coisa assim. Existe algum gatilho assim para você falar para o mercado, sei lá, como é que um cara que montou um negócio dele familiar, tal, quando chegou o momento, né, dele chamar uma empresa para fazer a gestão do negócio, um CEO, que seja, antes que tem um problema. De ter a dor, né? Como tem essa percepção antes que os sinais estão sempre ali, né? Então, assim, de novo, tem vários gatilhos, né? Vamos pegar um gatilho bom.
eu quero crescer. Eu não sei como fazer M&A, eu não sei como buscar empresa, eu não sei como avaliar uma empresa. Eu acho que eu tenho condições de comprar alguém, mas eu não sei se avaliar se esse cara que eu quero comprar ou não. Isso é uma boa dor. A gente até tem um caso agora assim. Ele chamou pra gente e falou, cara, eu nunca comprei empresa, eu preciso de você, preciso de ajuda para poder fazer uma transação, avaliar se é uma boa transação. Então, esse é um problema. Dor de crescimento. Essa dor de crescimento. Problema bom. É um problema bom. Quero expandir organicamente, quero abrir loja, preciso montar uma equipe nova comercial, uma nova de expansão, preciso buscar, preciso avaliar mercado, preciso buscar linhas de crédito. Eu sei fazer o arroz com feijão, eu não tenho a sofisticação de mercado para. Então, essas são dores boas. Mas mesmo assim, geralmente eles primeiro tentam fazer sozinho, dar água e depois que vem buscar. Porque sempre acha que pode fazer primeiro. É a tendência. Né? Tá tudo bem, não, né? Sim. Esse é o lado bom. A mesma coisa acontece quando o calor começa a apertar. Os juros subiram, eu fiz uma dívida, estou começando a me enrolar, mas peraí que eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, eu preciso ao mesmo tempo, eu preciso cortar custo, eu preciso aumentar a receita, mas eu sempre dei conta, eu vou continuar sozinho. Então, assim, os indicadores sempre aparecem. Aparece a febre, né? Aparece, começa... acordei com dor no corpo, o nariz tá meio congestionado, mas foi só um resfriadinho, vai passar. É que ele se transforma numa pneumonia, né? Uma analogia. Eu acho que é isso, assim, os indicadores aparecem, mas todo mundo quer torcer que aquilo é passageiro, que aquilo é só um resfriado e que ele vai dar conta sozinho. Então, não precisa ir no médico, né? Não precisa ser um médico, né? Eu vou tomar um remedinho, um chazinho de alho, vai ficar tudo bem. Eu acho que a mesma coisa acontece no mundo empresarial. Tanto quando eu estou falando de questões, quando eu falei de M&A, de expansão, quando eu estou falando de crise, ou até de sucessão. Meu filho vai me suceder, ou eu vou programar a sucessão, vai dar tudo certo, eu estou treinando ele vem aqui todo dia comigo trabalhar de manhã, ele é ótimo, vai dar certo. O menino nem quer. Ele tem outros sonhos, entendeu? Então, assim, mas a gente sempre, né, do bom ser humano, né, que a gente é ser otimista, a gente sempre acredita que vai dar certo. Mas os sinais estão ali. Eu não acho que as organizações, os empresários, os fundadores, os gestores de alta gestão não veem os sinais. É que vem sempre aquela crença de que eu tive sucesso, eu vim até que eu posso tentar mais um pouco. Eu tenho os skills para dar a volta por cima. E aí tenta, e aí quando não deu o primeiro passo, deu o segundo, deu errado, aí que vem buscar. Aí as coisas já estão mais agudas. Mas acho que aí faz parte do ciclo. E tem questão também, né, Patrícia, da segunda geração, né? Que a gente falou bastante, né, no papo que a gente teve antes. Essa passagem de bastão, né? Nem sempre o preparo é feito da melhor forma, né? O cara, enfim, o filho às vezes não está preparado para assumir o negócio do pai, mas acaba assumindo porque está ali da família, né? Um príncipe herdeiro ao trono. Então, talvez esse também pode ser um bom gatilho também na hora dele passar esse bastão para alguém, em vez de passar para alguém da família, contratar um. Até uns casos até que a gente acabou trabalhando juntos foi isso, né? Assim, houve a necessidade, né? No caso, finitude para a segunda geração. A segunda geração estava completamente não estava preparada, nem estava dentro do negócio para poder fazer a transição. E aí, nesse momento, a gente entra, reorganiza, prepara e até tomar decisão, né? Assim, vamos preparar a geração para assumir ou vamos trazer um executivo de mercado já com a empresa transformada para assumir daqui para frente? Porque a sucessão significa que eu vou trocar de mãos, não necessariamente precisa ser da família, né? E aí a gente também trabalha ali com a família na governança, né? Então, existem órgãos de conselho, vamos constituir uma governança que às vezes não tem, vamos constituir um conselho consultivo, vamos preparar talvez para ser do conselho, não ser executivo. Às vezes a geração seguinte não quer, né? Não necessariamente não está preparada, não quer, tem outros sonhos.
Minha filha é médica, né? Tá estudando medicina. Ela não jamais. Né? Mas, por exemplo, quando a Comatrix entra nisso, quem convoca vocês, né, quem pede essa ajuda, muitas vezes não devem saber exatamente aonde você vai poder ajudar naquele processo. Ou sabe exatamente. Não sabe, tá doendo. Exatamente. Aí a gente chega, vai sentar, e aí geralmente a primeira fase que a gente chama, a gente tem ali uns 90 dias. Não chega a 90 dias, vai 60 dias. Que a gente chama de diagnóstico, até para a gente entender o que é a organização. E a gente olha, você chamou, você estava com dor, a gente veio aqui, fez todos os exames, a gente enxerga essa situação, a gente entende que é daqui que a gente vai partir. Tudo bem para vocês, o plano de ação vai ser esse, e a gente combina todo o plano de ação. Vamos montar um conselho, a gente entendeu aqui que tem dificuldades de expansão, tem dificuldades no financeiro, tem dificuldades aqui, precisa de treinamento. A gente tem minimamente um plano de ação aí para esses 24 meses, em grandes linhas, esses 24 meses de contrato antes da gente entrar. Acho ótimo. Adoraria que a gente também pudesse fazer isso na nossa área, porque às vezes você pode também ser chamado porque o cliente imagina que ele está com um problema de redes sociais. Se a gente pudesse sempre entrar para poder estudar isso e dar esse diagnóstico... A gente faz isso. Mas não nem sempre... Faz parte do nosso processo de prospecção. Né? E muitas vezes o cliente não quer que a gente faça também. Né? Tem vezes que o cliente não quer que não entra aqui, eu já sei o que é. Sim, às vezes o cliente vem com um escopo definido, é isso que eu quero, e ok, né? A gente manda a proposta, mas na maioria das vezes, eu até falei isso no outro podcast que a gente fez lá, a gente é chamado, o cliente está com uma demanda X, né? Está com uma dor, e a gente faz esse papel de diagnóstico, né? Que não pode durar 90 dias, porque eu não estou sendo pago para isso, mas talvez seja um pouco mais superficial inicialmente. Depois a gente acaba se aprofundando, né? Mas depois que a gente ganha a conta. Mas no início isso é feito de forma informal. Informal, exatamente. Né? Isso, enfim, né? Não tem como mudar isso. Na publicidade, pelo menos. Eu acho que não tem. As concorrências que a gente participa hoje, né? A gente tem que entregar planejamento de comunicação, planejamento de mídia, criativos, desdobramentos, né? Proposta comercial, proposta técnica. O cara chama 10 agências e mais eu vi, Patrícia, o pessoal tentar mudar isso. Aí chama lá a BAP, a BRAD, as associações todas. Vamos agora começar a cobrar. Não vai funcionar. Não vai porque, infelizmente, é cultural, entendeu? Vai ter alguém que vai aceitar você. Eu acho errado também. Eu acho que você deveria ser remunerado. Ou então quer chamar para uma concorrência, pede proposta comercial e pede portfólio, né? Eu trabalho no varejo de material de construção. O que a Kindle já fez de material de construção, então de varejo? O que você tem no seu portfólio de campanhas criativas, de performance, o que for, de plano de mídia para isso? E me dá uma proposta comercial para esse escopo. Eu acho que deveria ser assim. Ou então paga pela criativa, né? Já teve poucos casos, acho que teve 2 em 20 anos de agência, mas já houveram. 2 que pagaram pela concorrência. É difícil, corta, né? Dá para cortar? Houveram, não dá para ele falar, publicitário, corta aí, fala de novo. Tem que cortar essa aí. Perder os clientes todos. Mas escapa muito pouco, né? Muito pouco. Mas assim, o mercado de consultoria funciona com um diagnóstico. Talvez, às vezes, mesmo quando é só consultoria mais clássica, você chega lá, você tem que fazer um discovery para entender o que está acontecendo. Só você não sabe nem o que vender de novo. Vai vender serviço sem conversar com a pessoa. Mesmo quando vocês vão fazer um plano de mídia, assim, vocês acabam fazendo isso embutido dentro. Porque como que eu vou desenhar um plano de comunicação, uma estratégia de comunicação, se você não entende minimamente o que está acontecendo dentro? Sim. Eu sei que vocês fazem levantamento de mercado, levantam todos os números de concorrência, faz um discovery, tem que fazer, né? Aí eu acho que aí no caso da comunicação, o mercado se acostumou vocês a não cobrar isso porque a concorrência é mais difícil, e aí mudar isso... O nosso mercado também mudou muito, né? Durante muito tempo, a grande bengala das agências era a mídia, principalmente de agências offline, né? Então, assim, cara, dá para entregar um monte de coisa aqui porque ela vai se pagar de alguma forma, né? Na hora que eu emplacar esse plano de mídia aqui, isso se paga.
Aí depois você começou a perder a grana do plano de mídia, que estava ali garantido, só que você já estava entregando gratuitamente um monte de outros valores que são realmente que são precificáveis. E estavam entrando no pacote ali do... Aí como é que você volta agora? Como é que você anda e diz, não, então, agora isso aqui que eu te entregava custa isso. É difícil. Ficou mais difícil. Mas é isso, né? A gente está falando de 20 anos. Mudou. Então a gente tem que aprender de novo. O Chama estava falando, né, que mudou também essa forma de prospecção. Como é que vocês prospectam? De novo, voltando na minha primeira passagem pela Kindle, uma coisa que eu ficava assim, embasbacado, porque eu me lembro de algumas vezes estar na sala deles, dos sócios. Na época tinha o Edu Rabelo e o Flávio também. E eu me lembro da gente estar conversando, trocando ideia, e atendia um telefone, uma ligação, era um cliente ligando e pedindo para uma proposta, ou pedindo para conversar. Eu me lembro que eu vi isso algumas vezes, eu falei assim, gente, que loucura! Do nada. Era um formato diferente, era um momento diferente, né? Hoje a gente tem mais trabalho, a gente busca mais, né? A coisa deixa de ser talvez tão orgânica, talvez por isso, né? São muitos players, são muitos canais, tem muitas formas de acesso, né? A gente continua, obviamente, sendo bem recomendado, a gente continua tendo network, mas essa coisa talvez mais orgânica, assim, do nada. A gente falou, né? O conteúdo feito de formas diferentes, né? Então, aí o colaborador faz o conteúdo, sim. O cliente faz o conteúdo e aí o conteúdo também se dispersa. Aí não precisa só da agência, tem mais agência, enfim. Exatamente. A gente tem que ir se adaptando, né? Acho que nessas jornadas que a gente tem profissional, o mundo vai mudando e sobrevive, né? Porque não é fácil sobreviver, são poucas empresas que sobrevivem tanto, então parabéns para nós. É nóis. Sobreviver durante tanto tempo e tá ainda contando histórias ainda de tá no sucesso. Keep Running, né? É muita resiliência, né, Patrícia? De me perguntaram qual é a palavra, né, para cara, resiliência. Acho que o empresário no Brasil, nesse país, né, faz tudo para você não empreender, né? Se eu posso falar isso, mas é verdade, né? Você paga imposto, muitas vezes a gente é visto como capitalista malvado que está ali explorando, mas cara, a gente se ferra todo pro risco, o que a gente né, pro risco que a gente corre, não é proporcional. Tem muita resiliência mesmo. E muita mudança, e aqui até o passado é incerto. Exatamente. Né? Mas aí voltando a falar sobre futuro, né? A gente agora deu essa pincelada sobre o que já vivemos nesses 20 anos, mas e para onde você acha que está apontando? O que você acha, tirando a questão, obviamente, da IA, que vai estar presente, não tem jeito, né? Vai permear tudo que a gente está planejando. Mas você acha que a tendência, relações de trabalho, são coisas que eu tenho uma curiosidade genuína, assim, eu gostaria muito de tentar... Eu acho que vem muita mudança por aí. Acho que as relações de trabalho, na verdade, já vem mudando bastante, sim, né? Exato. É só observar a nossa demografia, né? O CLT é pequeno, você tem muita gente no informal e aí muita gente no social aqui no nosso país. Deixa isso pra lá, corta. Mas eu acho que tem uma questão que isso influencia a forma de trabalho até pra gente. Hoje você tem dentro das organizações do mercado de trabalho uma quantidade de gerações que não existia no passado. No passado era assim, meu pai parava de trabalhar, já na minha idade ele estava se aposentando, daí eu estava entrando um outro no mercado de trabalho e assim seguia. Hoje a gente tem 4, 5 gerações trabalhando no mercado de trabalho, né? Você tem ainda, porque a gente está ficando mais longevos, né? Longevos, mas com saúde, então continuam no mercado trabalhando, produzindo. Então você tem pessoas lá, faixa de 60, 70 produzindo. Você tem aqui o pessoal da faixa dos 50, que já é outra geração. Você tem o pessoal dos 30. E meu filho está entrando no mercado de trabalho. Então você tem de 4 a 5 gerações trabalhando. Que tem propósitos diferentes, que tem ansiedades diferentes, expectativas diferentes, enfim. Então, e todo mundo no mesmo caldeirão. E aí as organizações, as empresas, e nós também, a gente não sabe ainda lidar muito com essa confusão geracional e tal.
O que, por outro lado, traz a diversidade, traz não sei o quê, mas traz um monte de complexidade, né? Aliada. Então, sim, acho que vai mudar, tem que mudar, porque você tem mais gerações trabalhando juntos, precisa ter essa diversidade, mas as organizações não estão prontas para isso. Uhum. Eu acho que tem uma geração prateada que... Os meus prateados... Entendeu? A gente tem a geração prateada que ainda hoje é a mais pujante economicamente e que ainda tem muita energia para trabalhar, mas as organizações ainda expelem. Então, assim, você tem muito cabelo branco cheio de vontade de trabalhar, geração prateada, mulheres que ainda consomem, então ainda querem trabalhar, ainda querem viajar. Tem um mercado todo de wellness que está chegando. Uhum. Então, assim, eu acho que essa longevidade trazem oportunidades e trazem desafios para as pessoas e para as organizações. E aí, outro dia a gente estava conversando num grupo de amigos até, que traz uma coisa que eu ouço falar pouco, né? Agora a gente vai viver mais, né? Um pouco bacana, a gente vai viver mais saudável. Mas a gente esqueceu que a gente tem que ter grana para ter isso, né? aí. Uhum. E a gente está falando aqui de uma bolha, né? Então, assim, é lógico que a longevidade vai para todo mundo, existe uma desigualdade social que ainda permeia, mas, enfim. Mas o grande fato é que isso leva tudo, leva a previdência, leva tudo. Então, assim, as organizações não estão preparadas para todas as gerações, e as gerações não estão preparadas para viver financeiramente e viver mais. Estão preparadas de curtir, tomar açaí, fazer esporte, tá, mas vai ter dinheiro lá na frente. Isso. Então, isso tudo vai levar na mudança das relações de trabalho, porque a gente vai ter que ser economicamente ativo por mais tempo. Porque senão, que nem diz um amigo meu, o dinheiro vai morrer e nós ficamos. Excelente. Né? A gente precisa, né, para ser mais... Antes você morria e deixava o dinheiro para a família, agora o dinheiro morre e deixa você para deixar você para a família, é isso. Então, acho que tem que ter mudanças nas relações em função até da própria longevidade. De que forma que isso vai acontecer, não sei. Então, muitos, né, e o que vai ser? A gente tem que ir vivendo, mas a gente precisa começar a prestar atenção. Como que vai viver os agentes, a gente mais viver até mais, mas eu preciso de dinheiro. Tem mudanças nas leis. A Previdência hoje ela já não sustenta, o modelo atual dela já é ruim. Se o povo começar a envelhecer, vai ficar pior ainda. Então isso já... Mas não tem nada novo ainda. Como é que vai vir isso? Independente da Previdência, assim, porque hoje também você tem, né, o Uber tá aí para mostrar que tem formas diferentes, né? Uber, iFoods, Airbnbs, né? E tantas outras formas de renda. E quantas outras vão vir? Sim. Mas tem que ser de longo prazo, né? Porque as pessoas vão viver mais. E aí a gente precisa ter estruturas, finanças, relações de trabalho, conexões, responsabilidades, sustentabilidade, que a gente, né? A gente não tem plano B, esse país, esse mundão que a gente tá. Enfim. Tá falando muitos desafios. Muitos desafios. Muito desafio para uma engenheira, né? Eu falei, gente, a Patrícia é engenheira, né? Você fez engenharia? Sou engenheira mecânica. É mesmo? Olha que uma que pode. Não, por isso que é inteligente. Não, mas e a engenharia, ela parte muito desse princípio, né? Eu acho que o mercado parte muito desse princípio com a engenharia. Cara, o engenheiro vai se encaixar aqui. Ele já tem os skills de lógica, né? Tem muito esse... A cabeça roda diferente. Não, o que eu já tive de cliente engenheiro, um absurdo. Você fala assim, mas não é possível, o cara não é de comunicação, o cara não é de marketing. Mas é que se espera uma outra questão, né? De quem está nessa cadeira também. Isso é muito interessante, assim, esse cross, né? E aí, quando eu vi, eu falei, cara, Patrícia é engenheira. Olha isso, tá vendo? A coisa assim. Nunca fui engenheira, estudei engenharia. Estudaria de novo. Tem uma curiosidade, né? Falo assim, o que serviu a engenharia? Conheci meu marido na faculdade. Olha aí. Vale muito a pena.
Mas também tem uma questão de lógica, de raciocínio. Não, eu faria engenharia de novo, é que eu brinco porque ele fala que ele não faria. Eu falei, faria sim, você teria que me conhecer. Eu ia fazer engenharia. Ele então... seguiu, né? Não, nem eu, nem ele. Somos dois só de carteirinha. Só para se conhecer. Né? Foi. Muito bom, muito bom. Pessoal, estamos aí com 1h10. Acho que... Você quer algum ponto que você queira falar, ressaltar? Acho que eu falei demais, não. Não, foi ótimo. Eu agradeço a oportunidade, foi uma delícia como sempre. Né? Acho que ao longo desses últimos anos, assim, a gente teve a oportunidade de fazer bastante coisas juntos e é sempre, independente dos nossos trabalhos, dos nossos desafios, dos nossos clientes, acho que sempre a gente teve um bom relacionamento, é sempre uma delícia as conversas, as nossas reuniões, e assim, me sinto honrada de estar aqui, de poder bater um papo. Obrigada. Foi uma honra, foi nossa. Muito bom. Obrigado, Patrícia, pela deslocamento vindo até aqui. O papo foi ótimo. Dividiu muita coisa. Obrigado pela parceria, né? Sempre confiou na Kindle, né? Como cliente, né? A gente, até com a Matrix, né? A gente já fez a comunicação, fizemos o site da Comatrix, vários outros clientes aí, que a gente continua essa parceria por vários anos. Obrigado, sucesso. Obrigada. Para todo mundo. Pelos próximos 20. É isso aí. A gente vai ficando por aqui.